O ex-secretário estadual de Educação, Marco Marrafon, foi escolhido como novo presidente do Partido Popular Socialista, o PPS, de Mato Grosso. A indicação feita pelo presidente nacional da sigla, o deputado federal Roberto Freire, nomeou uma nova comissão provisória do partido aqui no estado. E é para falar basicamente aí sobre política e eleições de outubro, que está aqui ao vivo no Jornal do Meio-Dia, o presidente estadual do PPS, Marco Marrafon. Boa tarde, presidente. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Nayara. Boa tarde a todos os nossos telespectadores aqui do Jornal do Meio-Dia. É uma alegria estar aqui com vocês. Presidente, como é que o PPS está se preparando aí, de olho nas eleições de outubro? Nós estamos construindo um grande movimento de união e renovação, porque nós acreditamos que a nova política ela começa a reconstrução do parlamento, tanto no âmbito estadual quanto no âmbito federal. Então a gente conseguiu fazer aí nesses 2 meses à frente do partido uma boa movimentação pelo interior, pela capital. Hoje contamos com uma chapa de pelo menos 20 pré-candidatos a estaduais. Essa renovação e essa reconstrução que o senhor diz é para melhorar o nível dos representantes. É isso? A gente acredita, é um movimento nacional. Eu faço parte de um movimento chamado Agora e do Renova Brasil. E nós acreditamos que não adianta nós termos bons executivos no Poder Executivo quando o Legislativo ainda está precisando melhorar muito em toda a esfera nacional. Então a gente fez um plano de metas para trabalhar a implantação dessa renovação nos estados e o partido do PPS foi que acolheu os movimentos cívicos. O Agora, o Acredito, Renova Brasil, Livres. Nós estamos fazendo uma grande união de movimentos cívicos por todo o Brasil para poder levar essa proposta. Precisamos cada vez mais melhorar a qualidade do parlamento e assim construir uma república verdadeira. Quando o senhor fala na qualidade do parlamento e falou nessa renovação dentro do partido, mas ao coligar, ao fazer as coligações, o PPS também vai pensar nisso, em partidos que buscam, que têm a mesma ideia, que buscam essa renovação. Com certeza. E que não estão também envolvidos, por exemplo, em escândalos de corrupção? Com certeza. Já era uma diretriz muito forte que nós tínhamos na formação do partido. Hoje nós temos orgulho de dizer que nós temos aí pré-candidatos, todos que preenchem o requisito de credibilidade. Pode ser gente que está estreando agora, gente que já tem experiência, mas manteve a credibilidade, ficha limpa e, muito mais do que isso, uma busca de um compromisso com novas práticas já durante o período eleitoral. Porque isso é um momento determinante. A gente sabe que muito das causas das corrupções posteriores surge no problema de Caixa 2, surge no problema do financiamento da eleição. Então nós temos nomes como aqui em Cuiabá o Leonardo Oliveira, o próprio ex-secretário Suelme, o Beto Correia, o Samir, que é uma juventude dentro da comunidade, o João Paulo, a suplente deputada Maria Isaura de Alta Floresta, o doutor Sérgio Ribeiro, que é um delegado regional que fez um trabalho muito bom por toda a região ali de Sinop, Luciano Vacari em Tangará da Serra, Holmes em Ponte de Lacerda, Alexandre Uchim em Cáceres, ou seja, em 2 meses o PPS veio como uma onda de renovação que tem nomes muito interessantes. Presidente, antes do senhor assumir a direção geral aí do PPS, antes de ser empossado como presidente, estava lá no PPS o ex-prefeito de Rondonópolis, Percival Muniz. Ele que quis sair ou foi convidado? Digamos um pouco dos dois. Um pouco dos dois? Um pouco dos dois. Ele estava ainda em regime de provisório, o partido estava bastante desestruturado no Estado e venceu em novembro a provisória dele. Então houve uma conversa desde novembro até fevereiro, ou seja, se estendeu, inclusive com o professor Máximo, a qual respeitamos e continua no partido. E dissemos, olha, a gente está construindo um movimento que é nacional, e a própria Nacional entendia isso, de reconstrução. E por isso a gente quer poder fazer um diálogo, poder compor a chapa que vai reorganizar o partido no Estado. E naquele momento ele fez uma escolha que não gostaria de estar presente nesse projeto, porque o campo dele era um outro campo. Porque a mudança veio por cima. Veio por cima dialogada. Primeiro não houve nenhuma destituição. Como que é isso aí, por cima dialogada? Porque nós colocamos, já havia vencido o mandato, ou seja, não teve destituição. Venceu o mandato. Já que vamos renovar, nós colocamos a possibilidade de trazer novos quadros, um novo projeto, uma maneira de fazer, e havia um alinhamento aqui, até pela minha condição de secretário, com o governador Pedro Táxi. Isso veio como uma possibilidade forte, e nós gostaríamos de levar isso via PPS por conta do projeto nacional do Partido de Renovação. O partido, inclusive, vai mudar de nome. Então, nós colocamos essas possibilidades, que era uma construção que não vinha só local, que ela vinha do Brasil inteiro, e convidamos para participar. Ele preferiu, não, meu campo político é outro, e preferiu buscar um outro caminho.
Secretário, o PPS ele vai caminhar para a reeleição do governador Pedro Táxi. Sim. Como que o senhor, que hoje é presidente do partido, encara as críticas que são feitas por ex-aliados de Pedro Táxi a ele, já que o senhor também faz parte do governo, o senhor foi secretário de Planejamento, o senhor foi secretário de Educação. Como o senhor responde e encara essas críticas, duras críticas inclusive? Exato. Nós fomos o partido que, de maneira muito firme, declarou apoio ao governador Pedro Táxi. Nós entendemos que é um projeto de transição e renovação do Estado muito importante, que não pode parar. E nós entendemos as críticas de maneira absolutamente natural, fazem parte do processo democrático. Por quê? O governador tem muito a mostrar, nunca se fez tanto na área de segurança, ele tem mais policiais do que os últimos 5 governadores, se for fazer as contas. Nunca se fez tanto na área da educação, com todos os problemas que nós tivemos na primeira. Então tem muito para ser construído, nunca se fez tanta estrada no momento de crise. Então o modelo que o governador Pedro Táxi adotou é um modelo que tem entregas, isso está sendo mostrado à população, e conseguiu ajustar a máquina. É lógico que não dá para ter tudo no momento em que ninguém esperava, por exemplo, uma crise nacional tão forte. Um exemplo, dizem, por que o Pedro, que está arrumando, teve dificuldade de pagar o RGA, enquanto os outros governadores, aí o ex-governador roubava, mas pagava. E a pergunta é muito clara. Quando você tem um RGA de 2% a 3%, 4%, a despesa é mais fácil de pagar. Acontece que o Pedro Táxi enfrentou um RGA de 6% e de 11% no segundo ano de governo. Teve dificuldade, teve que fazer essa abertura, foi um momento muito difícil do governo, mas conseguiu pagar. E hoje nós vamos chegar aí com todos os compromissos cumpridos ao final de 2018. Então, conseguiu fazer gestão de qualidade eficiente, porque além de ir arrumando a casa com a máquina andando, de uma crise passada e uma crise atual, arrumar a casa sem crise nacional é um cenário. Arrumar a casa com o Brasil com a pior crise da República, nunca teve 3 anos consecutivos no Brasil de PIB negativo. O senhor falou em gestão de qualidade em relação ao governador Pedro Táxi. Com certeza. E essa é uma das principais críticas desses ex-aliados, como a Nayara acabou de citar. O ex-prefeito Mauro Mendes, por exemplo, diz o seguinte, olha, o governador não fez a lição de casa como deveria ter feito. São duas posições antagônicas. Mas não dizem onde que está o problema. O problema foi o quê? Não cumpriu os compromissos com o servidor? Vamos lá, de custeio, que é custeio da máquina. Nós temos uma economia aferida pela controladoria de mais de R$1 bilhão. A CIRA, que é o Comitê Integrado de Recuperação de Ativos, recuperou mais de R$1 bilhão e 200 milhões. Isso foi distribuído para os municípios, porque entrou via ICMS, ou seja, a mesma forma de repartição do ICMS. Ou seja, nunca houve tanto trabalho administrativo. A questão é que a crise passada, aliada com a crise nacional, dificultou que isso se completasse e agora a gente vê um ciclo positivo para 2018, ou seja, a máquina no trilho. Inclusive, presidente, não é só o governador que sofre essas críticas, mas o senhor também sofreu, né? O ex-aliado também, um dos líderes aí do Democratas, o Júlio Campos, chegou a dizer que o senhor é o responsável pela crise que se instalou no Estado, já que como secretário de Planejamento, o senhor aumentou os repasses do 10º aos poderes, o que o governo não deu conta de pagar. Isso é um absurdo, uma grande injustiça. Tem que deixar isso muito claro. Já está comprovado pela Secretaria de Fazenda que o que nós fizemos foi mostrar a fraude que havia antes. Aumentou de 2011 a 2014 mais de 70% do 10º, mas por que não aparecia? Porque era feito na forma do famigerado decreto de excesso de arrecadação. O que nós fizemos foi mostrar para a população a realidade e fazer transparência para a gente poder gestão. E tinha que saber o real gasto do Estado para poder negociar e conversar. Agora, na pior das hipóteses, como poderia um único fator num ambiente tão complexo ser responsável pelo grande problema do Estado? Isso quer dizer o quê? Uma visão muito estreita de toda a problemática que havia. Do déficit de 1 bilhão e 700 que nós herdamos, de 912 milhões de reais a pagar, de toda a problemática da legislação que foi deixada. Por exemplo, não se dividia afetado com os municípios. Pedro Táxi dividiu. Pedro Táxi dobrou o repasse da saúde e atenção básica. Não se pagava isso antes. Então está uma série de melhorias que mostra que jogar num único fator é reduzir um assunto muito complexo e ignorar a dimensão histórica que foi a crise nacional. Presidente, só para a gente encerrar aí bem rapidinho. O governador Pedro Táxi, ele tem todos os movimentos aí de que é candidato à reeleição, mas publicamente ainda não disse que é. Na avaliação do senhor, existe alguma chance dele não ser candidato à reeleição? Acho que a proposta de continuidade, o SAD de Mato Grosso não pode admitir retrocessos
Então a gente vai fazer aí todo o trabalho para que ele possa sim se animar, vir a ser candidato. Então não é hipótese que nós trabalhamos que ele desista. Os outros que estão se colocando aí seriam um retrocesso. Muitos são retrocesso. Muito obrigado pela presença e pelas informações aqui no Jornal do Meio-Dia. Muito obrigado, Nayara, muito obrigado, telespectador. É uma alegria sempre poder estar aqui explicando para a população, esclarecendo, buscando sempre a verdade dos fatos. Obrigada.